Educação à distância, mudando realidades. Olá, mais uma aula para você. Agora vamos dar início à nossa parte de Direito do Consumidor dentro da nossa disciplina de Direito 1, aqui do curso de Gestão Comercial do IFRO. Tá preparado? Para começar, como sempre, vou iniciar fazendo a recomendação da bibliografia para essa temática. Vamos lá? Aqui na tela comigo. Olha aí, pessoal. São esses dois livros que eu selecionei dentro da minha biblioteca, sem prejuízo de outras obras, ok? Por quê? Esses livros foram os livros que eu achei mais interessantes para utilizar dentro lá do roteiro da disciplina, tá? Então, temos aí o livro do Silvio Campanema e temos também do Fabrício Almeida, tá? Fabrício de Almeida. São esses dois livros que a gente selecionou com muito carinho para que vocês possam fazer o acompanhamento da nossa disciplina em relação ao direito do consumidor aqui para o curso de Gestão Comercial Direito 1. Daqui a pouco a gente vai ter lá, acho que no terceiro semestre, Direito 2. Espero que vocês gostem também. Vamos lá? Olha só. Trouxe aqui para vocês, para iniciar a nossa disciplina, um printzinho aí da Lei 8.078 de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências. Essa lei, pessoal, é a lei que estatui o Código de Defesa do Consumidor, tá? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, olha só. Eu deixei lá no AVA para vocês algumas legislações para que vocês possam fazer o acesso, tá? E assim, a minha recomendação é que todas as vezes que vocês precisarem acessar, entrem pelo site Planalto. Vai estar assim, Lei 8.078, por exemplo, aí Planalto. Deem preferência para a lei que tiver no site do Planalto, porque ali ela vai estar devidamente atualizada. É muito bem atualizada, então assim, é minha recomendação. Tudo que eu faço, todas as legislações que eu acesso, eu só entro pelo site do Planalto. Combinado? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na tela. Vamos falar um pouquinho de direito do consumidor. Olha só, essa lei vocês já sabem que é de 1990, né? Então assim, até 1990, o adquirente de produtos e serviços no mercado de consumo brasileiro contava basicamente com duas leis para a defesa de seus direitos. É isso mesmo, pessoal, ainda não existia o Código de Defesa do Consumidor. Ele contava, então, com o Código Civil de 1916, porque nós sabemos que só saiu em 2002 o Código Civil atual, né? Então, até 1990, antes da existência do CDC, só tinha o Código Civil de 1916, que ele trazia regras de contrato, falava da pacta sunt servanda. Até hoje existe, né, o princípio da pacta sunt servanda, que o contrato faz ali entre as partes, mas não tinha uma legislação específica sobre o direito do consumidor. E tinha também, o consumidor poderia também, no máximo, contar era com a Lei 1521, lá de 1951, que é a Lei dos Crimes contra a Economia Popular. Então, até 1990 não tinha. O que aconteceu, tá? Foi uma exigência que teve lá no ADCT, mas eu não vou adiantar essa fala. Já vocês vão ver, eu fiz um materialzinho para vocês acompanharem, tá? Então, assim, o Código Civil de 16, em sua maioria, estava em total desacordo com as relações oriundas da nova sociedade de consumo de massa, né? Então, passou a existir, da década de 90 para cá, essa questão do consumo em massa e, assim, essas legislações, o Código Civil de 16, a Lei de Crime contra a Economia não era suficiente, não supria as necessidades do momento em que estávamos vivendo, tá? E aí seria necessário uma grande mudança no sistema jurídico brasileiro. Daí a necessidade da criação de uma legislação mais específica. E como foi que isso aconteceu? Eu trouxe um breve histórico para vocês, porque foi com o advento da Constituição Federal de 88 que originou, dentre outros, o Estatuto da Cidade, lá também originou o Estatuto da Criança e do Adolescente, também o Estatuto do Idoso e a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor.
Mas surgiu aonde? Surgiu lá no ADCT, tá? Aí tivemos o mandamento do ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Deixa eu contar um detalhe para vocês, pessoal. Quando vocês forem estudar o direito constitucional, vocês vão ver que a nossa Constituição Federal ela é dividida em 3 partes, tá? Então tem o preâmbulo, que ele não é parâmetro para julgamento, né? Tem a parte dogmática, que é todo o corpo do texto constitucional, e tem também lá no final o ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Nesses atos das disposições foi determinado que tinha que ter a produção dessa lei. Vamos ver aqui na telinha como foi que aconteceu. Olha só, o artigo 48 do ADCT diz assim: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Então, foi lá dentro do ADCT que foi determinado que deveria existir o CDC. E aí, da propositura da Constituição Federal, temos a redação lá do artigo 5º, que fala assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade nos termos seguintes. Aí lá no inciso 32 fala: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, tá? Então, assim, nós conseguimos visualizar que, como a defesa do consumidor ela está elencada no rol do artigo 5º, é um direito fundamental. Então, é bem importante saber que o direito do consumidor ele está dentro da Constituição Federal e ele é um direito fundamental, tá? Então, a jurídica de consumo é uma relação de desigualdade, tá? Olha só, sendo que de um lado encontramos o consumidor vulnerável e de outro lado o fornecedor detentor do monopólio dos meios de produção, tá? E aí nós temos o artigo 170 da Constituição Federal que fala o seguinte, ó: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí lá no inciso 5º ele vem falar a defesa do consumidor. Então ele traz como um princípio a defesa do consumidor, tá? Assim, é livre a exploração da atividade econômica no Brasil, desde que a forma seja lícita e que respeite os direitos dos consumidores. Então, vocês conseguem perceber nessa nossa parte inicial aqui da aula que o direito do consumidor ele vem elencado na Constituição Federal, foi uma necessidade pela evolução da sociedade, inclusive pela questão da internet, pela compra em massa, o comércio, a circulação de bens, de mercadoria, e tinha essa necessidade dessa regulamentação. A Constituição Federal traz normas gerais, ela especifica, ela determina que seja criada uma lei infraconstitucional para regulamentar a matéria. E daí surgiu, inclusive, como um princípio, que é o direito do consumidor, tá? Vamos para a próxima tela, tá? E aí eu preciso que vocês saibam que o Código de Defesa do Consumidor, ele é caracterizado por um microsistema multidisciplinar. O que é isso? Significa dizer que ele alberga em seu sistema diversas disciplinas jurídicas, como o direito constitucional, como o direito civil, como o processo civil, como o direito administrativo, também o direito penal. Olha só o exemplo aqui para vocês. Aonde que a gente fala de direito constitucional lá no CDC? Direito constitucional como exemplo da dignidade da pessoa humana, tá? Que aparece dentro da matéria do direito do consumidor. Quando que aparece o direito civil? Quando ele fala da responsabilidade do fornecedor. Quando que aparece o processo civil? Quando ele fala do ônus da prova. Então, aí é processo civil. Quando ele fala de direito civil coletivo, quando ele fala da tutela coletiva do consumidor, tá? Direito administrativo, aonde que entra o direito administrativo dentro do Código de Defesa do Consumidor? Na proteção administrativa do consumidor. E o direito penal aparece lá também com as infrações e as sanções penais pela violação do CDC. Olha só aqui para mim, eu quero que vocês se atentem que a nossa aula é de direito do consumidor e vocês vão ver a grande responsabilidade que os fornecedores têm em relação a essa temática, em relação a essas obrigações, tá? Então, assim, quando vocês estiverem
se apropriando das aulas, vocês têm que pensar como empreendedores, tá? É lógico que também serão consumidores, nós somos consumidores, mas eu noto muito que nas minhas aulas presenciais, os alunos ficam vestindo muita camisa de consumidor naquele momento. E eu preciso que vocês percebam que eu estou trazendo o direito do consumidor aqui, trazendo não, estou apresentando para vocês, mas vocês têm que vestir a camisa de empresários, de empreendedores, e que vocês vão fazer essas determinações legais para que nenhum prejuízo venha acontecer no negócio de vocês por uma questão de falta de cumprimento da legislação consumerista. Então, assim, já falei em outras aulas que esse material é um resumo do resumo, são pontos que eu achei extremamente importantes para vocês estarem vendo, que não pode deixar de existir para vocês, mas vocês vão fazer o acompanhamento também pelo livrinho que a gente selecionou para vocês na minha biblioteca e por meio do caderno da disciplina também. Tá combinado? Vamos lá. Então, vistam a camisa de empreendedores nessa nossa aula de direito. Estou passando aqui para vocês os direitos do consumidor, que é para que vocês, como gestores públicos, saibam como respeitar esses direitos e evitar problemas para o negócio de vocês, certinho? Vamos lá. Aqui na telinha. Mas o que é o direito do consumidor, professora? O que é? Aí eu digo para vocês, né, que o conceito de consumidor, ele está lá no artigo 2º do CDC. Olha só, ele fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Então, em que pese eu estar dizendo para vocês, vistam a camisa de empreendedores, respeitem o CDC, respeitem o consumidor para evitar prejuízos, eu digo para vocês também que é possível que a pessoa jurídica também seja entendida, seja notada, percebida e encarada também como consumidor numa relação. É possível, tá? Nós temos duas teorias que eu não vou entrar nos detalhes dessa teoria, mas o STJ já fez a mitigação de uma outra teoria para enquadrar, sim, a pessoa jurídica como consumidor também. A gente vai ver qual é essa possibilidade onde que ela se enquadra. Aí vocês vão ver também que vocês serão empreendedores, terão seus negócios, mas também serão amparados, mesmo como pessoa jurídica aqui no CDC. Combinado? Vamos lá, vamos aqui na tela. Olha só. O conceito de consumidor visa o atendimento de uma necessidade própria do destinatário final. Então, percebam que essa questão do destinatário final é essencial para cumprir esse ciclo, para cumprir essa determinação do artigo 2º, para que você seja configurado como consumidor, o destinatário final é de extrema importância que esteja configurado na relação do negócio, na relação jurídica. Combinado? E a pessoa jurídica? E aí, né? Olha só, algumas pessoas jurídicas poderão ser enquadradas no conceito de consumidor. É essencial para enquadrar ou não a pessoa jurídica como consumidora, a verificação de duas situações, tá? Primeiro, se o consumidor fornecedor, na hipótese concreta, adquiriu o bem de capital ou não. E se contratou o serviço para satisfazer uma necessidade ou que lhe é imposta por lei ou natureza do seu negócio, principalmente por órgãos públicos. E aí eu digo para vocês que em relação à pessoa jurídica ser enquadrada ou não, nós temos que verificar essas duas situações, bem como eu preciso que vocês saibam que já existem várias jurisprudências, já existem vários entendimentos, vários tribunais, inclusive o nosso Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, ele admite a pessoa jurídica como consumidora, desde que comprovada a sua fragilidade no caso concreto. Porque vocês vão ver que o princípio da vulnerabilidade do consumidor, ele é de extrema importância para essa configuração de consumidor. Tal conceito é muito recorrente às relações envolvendo microempresas, empresas de pequeno porte, profissionais liberais, profissionais autônomos, entre outros. É bem comum que seja comprovada a fragilidade porque são pequenos negócios, pequenas empresas, certo? Então, é possível sim que, mesmo como pessoa jurídica, numa relação de consumo, você possa ser entendido como um consumidor. Combinado? E olha só, a pessoa jurídica, tá? Olha só, a vulnerabilidade jurídica, tem uma crase, né? Mas, enfim, vou ler. Vulnerabilidade jurídica acontece quando a pessoa não possui conhecimentos jurídicos, econômicos ou contábeis específicos.
Esse tipo de vulnerabilidade no sistema do Código de Defesa do Consumidor é presumida para o consumidor pessoa física e para o consumidor não profissional. Olha só, já para os profissionais e para as pessoas jurídicas, não existe tal presunção, tá? Uma vez que devem possuir conhecimentos em economia para exercer seus negócios. E quanto aos conhecimentos jurídicos e contábeis, contam com consultores profissionais para apoiá-los em suas decisões. Portanto, só para resumir aqui o que eu acabei de ler para vocês, seguinte, em relação ao consumidor, pessoa física, ele já tem essa presunção de que ele é juridicamente vulnerável, porque ele não tem condições de entender regras jurídicas em relação a um determinado assunto, em relação à matéria do consumidor. Já em relação à pessoa jurídica, ele não tem essa presunção de que ele realmente não entende daquele assunto. Por quê? Porque ele tem um negócio, então ele tem... É óbvio que a partir do momento que a pessoa tem aquele negócio, ele já está por dentro, ele já está apropriado de vários assuntos, inclusive sobre o direito do consumidor. Lembrando ainda que ele pode contar com a assistência de contadores, de vários profissionais que assessoram o negócio dele. Portanto, ele não tem essa presunção de que ele já é vulnerável, juridicamente, no sentido de ter conhecimento jurídico a respeito da matéria. Então, assim, tem esse detalhe também em relação à pessoa jurídica, mas não é impedimento para que ele não seja configurado, porque é possível sim, comprovada a fragilidade, comprovado que é um pequeno negócio, etc., vai depender do caso concreto, vai conseguir sim comprovar que ele também se enquadra como consumidor, tá bom? Vamos aqui na tela. Então, aí vamos falar agora um pouquinho do princípio da vulnerabilidade. É isso mesmo, pessoal, o princípio da vulnerabilidade, ele é bem... importante aqui, ó. Passei a tela aqui para vocês porque esse princípio da vulnerabilidade, ele está aqui no inciso 1º do artigo 4º. O artigo 4º fala o seguinte: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o entendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Aí vocês percebam, ó, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Aí eu volto aqui para vocês. O que seria o princípio da vulnerabilidade, tá? É um princípio básico que fundamenta a existência e aplicação do direito do consumidor às relações de consumo, que está reconhecido aqui no artigo 4º, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, esse princípio, além dessa... eu estou falando agora de política nacional, esse princípio da vulnerabilidade, ele é de extrema importância dentro dessa configuração de consumidor e ele também está estampado na Política Nacional das Relações de Consumo, aqui no inciso 1º do artigo 4º, e agora eu vou dar sequência na leitura do inciso 2º ainda do artigo 4º. Olha só, atendido os seguintes princípios. Inciso 2º, ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Aí a linha A, por iniciativa direta, por incentivo à criação e desenvolvimento de associações representativas. A linha C, pela presença do Estado no mercado de consumo. A linha D, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. E aí, temos ainda a continuação do artigo 4º que eu estou apresentando para vocês. Nesse caso, eu não vou fazer a leitura completa, mas vocês precisam entender que esse artigo 4º é o artigo que traz a Política Nacional das Relações de Consumo e eu preciso que vocês façam toda a leitura de todos os incisos, todas as alíneas, porque nessa temática eu gostaria mesmo de ter apresentado para vocês a questão do reconhecimento, a questão do princípio da vulnerabilidade que está estampado neste artigo. Portanto, eu peço que vocês se apropriem, façam a leitura do artigo 4º completo para melhor elucidação dessa temática. E aí, eu vou trazer para vocês um resumo. Não vou fazer a leitura para ganhar tempo aqui com vocês, mas vou fazer a leitura dos princípios previstos no artigo 4º. Nós temos o princípio da vulnerabilidade do consumidor, nós temos
da defesa do consumidor pelo Estado, como eu li lá no inciso 3º. Nós temos o princípio da harmonia na relação de consumo, que envolve o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da equivalência negocial. Nós temos ainda lá no artigo 4º o princípio da educação e da informação, que é onde o Estado tem que fornecer educação e informação em relação aos direitos dos consumidores, tá? Além de que, quando a gente estuda mais aprofundado, de maneira mais profunda, a gente percebe que, inclusive, existem alguns ditames que falam que o Estado ele tem que fornecer a educação em relação ao consumo, colocando, inclusive, matérias dentro do ensino básico em relação ao direito do consumidor, para ensinar os alunos que eles não podem sair gastando de tudo quanto é jeito. Eles têm que ter, de fato, uma educação financeira, educação voltada para o direito do consumidor. Então, quando a gente fala aqui que o princípio da educação e da informação está relacionado ao poder público, está, de fato, efetivando essas ações junto à população. Tá? Olha só, temos também o princípio da confiança, ou o princípio da segurança e qualidade, e também temos o princípio do combate ao abuso. Aí a gente vai ver lá na frente que nós temos das práticas abusivas, né, e várias situações que são amparadas, que surgem a partir desses princípios do artigo 4º. Combinado? Aí nós temos ainda no artigo 5º para a execução da Política Nacional da Relação de Consumo, tá? Como que será... como que vai se dar essa execução? Porque no artigo 4º aqui, ele fala da política nacional das relações, mas e para executar essa política? O artigo 5º, vem trazendo, ele estampa quais são as possibilidades. Eu quero falar para vocês ainda, pessoal, olha só, que aqui ele fala, ó, para a execução da política nacional, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. O que é esse entre outros? Significa que, além desses, teremos outros. Então, significa que aqui não são números cláusulos. A gente fala lá em latim, no direito, números apertos, né? Que é uma forma de a gente falar, mas assim, significa o quê? Que tem outros além desses, que mesmo que não estejam aqui nesse rol, é possível que existam outras possibilidades de execução da Política Nacional de Consumo. Então, é por isso que fala entre outros, números apertos, tá? Inciso 1º aqui na tela. Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Temos também a instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. É isso mesmo, pessoal. Temos uma promotoria de defesa do consumidor no Ministério Público do Estado. Isso daí é bem tranquilo. Se você se sentir lesado de alguma situação, você também pode estar procurando o Ministério Público. Se for uma situação coletiva, com certeza ele vai estar atendendo, fazendo o resguardo desses direitos. Temos também as delegacias de polícias especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo, tá? É bem tranquilo também. Temos também os juizados especiais de pequenas causas e várias especializadas para a solução de litígio de consumo. E também temos também a concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor, tá? Então, para a execução da política nacional, o Estado também ele torna possível por meio dessas instituições, ok? E aí vamos falar agora, gente, de direitos básicos do consumidor. Quais são esses direitos básicos? Eles estão descritos, estampados aqui, ó, no artigo 6º, porém, é um rol exemplificativo. Além desses, podem ter outros, tá? Que não aparecem aqui, mas eu vou dar exemplo para vocês de quando esse direito não aparece, mas ele pode ser configurado também como direito do consumidor. Olha aqui, ó. O inciso 1º fala da proteção à vida, à saúde, à segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Nós temos também a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, tá? Serviços asseguradas as liberdades de escolha e a igualdade nas contratações. No inciso 3º também, que é um direito do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre riscos que apresentem. Ainda no inciso 4º, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, que a gente vai ver daqui a pouco também qual é a diferença entre esses tipos de publicidade. Métodos comerciais coercitivos ou desleais, também é um direito do consumidor ter essa proteção contra esses métodos desleais, bem como proteção contra as práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços. E tem mais, tá, pessoal? São vários, olha só. Ele garante também a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais para o consumidor. Ele também efetiva a prevenção e a reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação dos danos. Ele também traz como direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ou seja, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Então, é bem interessante esse inciso 8º, pessoal, é muito interessante porque ele traz, inclusive, a inversão do ônus da prova, ou seja, ele já parte da presunção de que o consumidor está falando a verdade e quem tem que provar o contrário é o fornecedor, tá? E ainda no inciso 10, outro direito é a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral, né? É um direito do consumidor. Mas a gente não vai entrar nessa temática porque vai ser uma longa discussão em relação se a prestação de serviços públicos é eficaz ou não, adequada e eficaz, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a proteção à saúde e segurança, tá? Esse direito reforça a proteção à vida, à saúde e segurança estabelecida pelo próprio artigo 4º lá do CDC, tá? O direito à segurança, à vida e à saúde do consumidor deve ser visto de forma mais ampla possível, indo do amparo à segurança e saúde física do consumidor até a proteção do seu patrimônio, tá? Antes de adquirir um produto ou contratar um serviço, o consumidor ele tem o direito de ser avisado de possíveis riscos que podem oferecer a sua saúde e a segurança. Então, super autoexplicativo, bem tranquilo. E aí, pessoal, eu vou contar para vocês sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, tá? Essa temática aqui, a diferença de fato do produto e fato do serviço, ou o vício, é bem importante que vocês saibam a diferença do vício para o fato, tá? Porque é aí que vai diferenciar o entendimento de toda a leitura desse texto, quando a gente fala de fato e de vício, né? Eu acredito que para vocês seja um termo relativamente novo, falar sobre o fato do produto, né? Então, o fato do produto é a mesma coisa que falar que é o defeito do produto. O vício é uma coisa e o fato é outra, combinado? Vamos aqui para a tela, ó. Aí eu preciso que vocês saibam que a responsabilidade pelo fato, ela encontra-se prevista entre os artigos 12 até o 17, tá? Enquanto a responsabilidade por vício está lá do artigo 18 até o 25. A regra geral, no que toca à responsabilidade civil na relação de consumo, é de que a responsabilidade será objetiva, ou seja, não se investigará se o fornecedor, fabricante do produto ou prestador de serviço agiram com culpa. Então, ele tem responsabilidade objetiva, tá? Independente de ele ter culpa ou não, tá? Cabe ressaltar que, no caso do fato do produto ou do serviço, o comerciante é excluído do polo passivo, exceto nas hipóteses do artigo 13 do CDC, respondendo de forma subsidiária. Já contei para vocês como é que funciona essa questão da responsabilidade subsidiária, não contei? Lá na aula de Direito Empresarial, aqui também se aplica. Ele vai estar respondendo de forma subsidiária, tá? Ou seja, primeiro vai tentar alcançar a outra parte para depois chegar nele, tá? Então, primeiro vai tentar executar o outro, se não der, aí é que chega nele. Combinado? Aqui na tela. E ainda, diferente quanto ao vício, caso este em que o comerciante fornecedor responderá solidariamente. Então, cabe ressaltar que
No caso de fato do produto ou serviço, o comerciante ele é excluído do polo passivo, exceto nas hipóteses do artigo 13. Aí ele vai responder de forma subsidiária. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Quando a gente fala de fato, de defeito, a gente está falando de por exemplo, vou dar um exemplo. Comprei um aparelho celular, estou aqui usando ele explode e machuca minha orelha, meu rosto, causa uma lesão no meu rosto. Aí é uma responsabilidade, no caso, pelo fato do produto. Quem que é o fabricante? É o fabricante que vai responder. Se o fabricante não for localizado, se não conseguir fazer essa responsabilização no fabricante, aí sim que de forma subsidiária o comerciante vai responder, tá? Então, assim, vocês precisam saber que vocês, como comerciantes, se acontecer uma situação dessa, quem responde é o fabricante, em primeiro lugar, tá? E aí, se for vício do produto, o comerciante ele vai poder responder solidariamente, ou seja, independente se vai ser um, se vai ser outro, ele já pode acionar ambas as partes para poder pedir a reparação do dano, tá? E vocês vão ver que o vício do produto, ele geralmente é em relação à qualidade ou à quantidade do produto, enquanto o fato está ligado ao defeito, uma situação que venha causar lesão ao consumidor, tá? A básica diferença é essa, tá? Vamos aqui para a tela. Aí tá aqui, ó, vício do produto ou do serviço. O não cumprimento da função econômica específica acarreta o vício de quantidade ou qualidade por inadequação, tá? E ainda o vício ocorrerá quando o problema ficar restrito ao produto ou ao serviço, quando não extravase. Quando a gente fala de fato, que é o defeito do produto ou do serviço, ele está ligado, relacionado com a função de segurança. O não cumprimento da segurança da função de segurança acarreta o vício de qualidade por insegurança, tá? É isso mesmo. Então, é da forma que eu falei, tem relação com a segurança do consumidor. E aqui, ó, o defeito, que é o fato, acontece quando este problema extravasar, quando o problema atingir pessoas, ou seja, o fato ou o defeito refere-se à segurança do bem de consumo, tá? E o fato do produto ou do serviço tá também, quando a gente fala de fato, está diretamente relacionado com a função de segurança, tá? E quando a gente fala de vício, está se referindo a vício de quantidade ou de qualidade por inadequação, certo? Aí tá aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. Por exemplo, ó, determinado consumidor, ele vai comprar um ferro de passar roupa, certo dia passando uma camisa sua, o aparelho explode, não atingindo nada nem ninguém. Neste caso, está presente o vício do produto, tá? Porque não atingiu, não trouxe risco, não machucou, por exemplo, a mão do consumidor que estava passando roupa. Por outra via, se o mesmo eletrodoméstico explode, causando danos físicos ao consumidor, há fato do produto ou defeito, tá? Assim, podemos afirmar que quando o dano permanecer nos limites do produto permanecer nos limites do produto e do serviço, estamos diante de um vício, tá? Ele só vai se tornar fato quando o dano sair da órbita e atingir o consumidor, tá? Aí a gente vai estar diante de um fato ou defeito, que é o chamado do acidente de consumo, tá? E aqui eu separei para vocês também, pessoal, a responsabilidade pelo fato do produto lá do artigo 12. Ele fala que é o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador que responde independentemente de culpa, tá? É quem vai responder, tá? Pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de projeção, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e os riscos. Então, vocês já sabem aqui que quem responde pelo fato do produto é o fabricante e, em segunda hipótese, pode alcançar o comerciante. E ele vai ter que responder independentemente de culpa, tá? Isso é bem importante para vocês ficarem atentos em relação a essa temática. Vamos aqui para a tela. Assim, podemos afirmar que quando o dano permanecer nos limites, né, ele vai ficar sendo um vício. E se extrapolar, vai se tornar um fato.
E aqui nós temos causas de exclusão da responsabilidade, né? O slide ficou bem cheio, bem volumoso, mas isso aqui é só para trazer o norte para vocês saberem onde está. A gente não precisa ficar lendo, porque vocês têm todo esse material e vocês estão aí com o código do ladinho acompanhando a aula, né? Então, lá o artigo 12, ele tratou das causas que excluem a responsabilidade, tá? As hipóteses apresentadas são consideradas números clausulos, ou seja, só tem aquelas hipóteses são únicas, tá? Quando eu falo números apertos é porque tem outras possibilidades, tá? Aí no parágrafo 3º do artigo 12 diz que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando ele provar, ou seja, que não colocou o produto no mercado. O exemplo é de produtos pirateados ou de cargas que foram roubadas que ele ainda não tinha colocado no mercado. Aí ele também provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe, tá? Ou então, quando tiver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aí tá aí os exemplozinhos para vocês, que vocês podem estar vendo com calma, dando um pause na aula, fazendo a leitura, mas que não é necessário porque a gente tem que cumprir o nosso tempinho para ficar a nossa aulinha bem enquadrada. Nós sabemos que esses pontos aqui da disciplina são bem extensos, tá? Então, a gente vai dar uma enxugada e só dar o norte para vocês terem noção de como seguir os estudos. Combinado? E aí, aqui fala que a culpa concorrente não excluirá a responsabilidade, apenas atenuará. Ou seja, se tem culpa concorrente do fornecedor e do consumidor, o que vai acontecer? Essa culpa vai ser atenuada. Então, são culpa concorrente que não vai deixar de existir a responsabilidade, vai apenas atenuar. Vamos lá? Aqui na telinha. E aqui a responsabilidade dos comerciantes, tá? O comerciante tá aqui, ó, isso é bem importante para vocês. Ele é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, se não localizou, o consumidor vai ter que procurar alguém para ressarcir o problema, né? Ou seja, se não conseguiu, vem de forma subsidiária, porque o produtor, o construtor, o importador, eles não foram identificados, tá? E também quando o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, do seu produtor, do seu construtor, do seu importador. Então, se o comerciante vai lá e está vendendo um produto que não tem identificação clara, ele está colocando sua conta em risco, né? Ele está colocando por sua conta em risco aquele produto no mercado. É por isso que ele também é igualmente responsável, tá? E não observar adequadamente os produtos não conservar, perdão, quando o comerciante não conservar os produtos perecíveis, ele vai ter que responder, porque ali foi uma situação que ele causou de não conservar adequadamente. E ainda, eu posso dizer aqui que essa informação também é bem legal para vocês, que diz que aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Ou seja, se o comerciante vai lá e indeniza a vítima daquele acidente de consumo ou alguma situação que ele teve que indenizar, ele tem direito de fazer o regresso, uma ação regressiva para alcançar o prejuízo que ele teve. O que importa é que o consumidor, naquele momento, não vai ficar desamparado. O que importa é que o consumidor vai ser amparado e aí o comerciante é que vai ter que fazer uma ação de regresso contra o fabricante, por exemplo. Certo? Aqui na tela. E aqui eu trouxe para vocês, fiz esse resumo para vocês dos pontos que eu percebi que eram mais importantes. Quero falar para vocês não deixarem de ler o CDC, de acessar minha biblioteca, de não esquecer de mandar as dúvidas. E aí na tela para vocês, os prazos das atividades e percurso, tá? Olha só, até o dia 20 de maio, nós temos a atividade de percurso 1 e até o dia 10 de junho, o último dia do prazo para a atividade de percurso número 2, tá? Contem comigo, estou à disposição, mandem suas dúvidas pelo AVA e até a próxima aula ainda com o direito do consumidor. Até mais!
Educação à distância, mudando realidades.